O Léo, ele é um amigo, né, que eu fiz lá no Ciafel. É que eu me lembro, ele estava fazendo pós-doutorado lá, ele já é professor da Universidade Federal de Lagarto, é isso? Sergipe, De mas é em Sergipe. Lagarto. É em Campos que eu Lagarto. estou em Lagarto. Sim, sim. Minha memória não tá tão ruim, mais ou menos. E aí, o Léo, quanto tempo você tá lá? Já tá por aí? Ah, Eu estou aqui, na verdade, eu voltei para cá. Eu já vou do Brasil, voltei. Esse ano vai ser eu indo em vinda, mas eu passei 1 ano e meio aqui, ininterrupto. um ano e meio. E a gente conviveu aí durante esse ano que eu fiquei. Pude participar de alguns trabalhos do Léo, ele participou de alguns meus. E a parceria, eu espero que continue, né? Boa, como nós fizemos. E é com grande prazer que a gente te recebe hoje no nosso grupo de estudos. Ele acontece de forma presencial e online, né? E hoje a nossa participação é de forma online. O pessoal que está ali na tela do Fernando está presencial lá na Escola de Educação Física e Esporte da USP do Campo de Ribeirão Preto, né? Onde acontece todas as segundas, das 2 às 6, a reunião do nosso grupo. Então, seja muito bem-vindo e fique à vontade aí para conversar com a gente sobre o tema que é especialista, que é relacionado aí à fisioterapia, à fisiologia da dor. Tá bem, Pedro. Gente, primeiramente é um prazer estar aqui hoje. Tá? Acho que a gente muitas vezes fala muito sobre as capacitações, sobre as pós-graduações, o stricto sensu, todos os títulos que a gente pode conseguir almejar e que são importantes para a gente poder galgar algumas questões da nossa vida, mas tem coisas que elas são impagáveis, sabe? Então, relações que a gente consegue construir em alguns momentos, pouco momento que eu tive com o Dalmo, que a gente conversou, que a gente pôde trocar ideia, que a gente participou de algumas reuniões juntos, e os muitos momentos, né, que eu participei com o Pedro. Para quem não sabe, o Pedro é conhecido também como PP aqui em Portugal, certo? Não me pergunte explicações por isso, mas é PP para os íntimos aqui em Portugal. Então, é de um crescimento pessoal, social, humano, cultural, que isso é imensurável. Então, assim, sempre que for preciso, sempre que eu puder contribuir de alguma forma, eu não tenho como pedir. É uma ordem estar aqui hoje, Pedro, e espero de alguma forma poder contribuir. Tem algumas coisas que eu faço, que eu estudo, né, que eu venho batalhando aqui para poder aprender um pouco mais e vou compartilhar um pouquinho com vocês um pouco do que eu, né, vim fazendo de estudo durante toda a minha vida. Entendo o que eu vou compartilhar com vocês hoje, a parte de fisiologia da dor, ela é praticamente a linha de estudo que eu vim fazendo até o final de 2020. Eu continuo fazendo, mas eu trouxe essa bagagem aqui para Portugal e sabe quanto que eu usei dela? Ó, nada. Voltei a Portugal e precisei ressignificar muita coisa. Eu precisei aprender a fazer do zero. E lá no laboratório onde eu ficava com o Pedro, ficava com outros alunos, você imagina que você chega como um pós-doutor, as pessoas vão lhe pedir dúvidas, tirar dúvidas. Então, assim, eu acho que eu era o que mais pedia ajuda para todos. Então, quando a gente falar de titulação, acho que o exercício é justamente a gente poder começar a trocar as experiências. E aí quem me ensinou a fazer lâmina eram alunos de graduação, né, que aqui em Portugal chamam de licenciatura, os alunos de iniciando mestrado que me ensinaram a mexer em coisas que para eles eram triviais e para mim era novidade total. E então, assim, foi muito, está sendo, porque eu estou retornando aqui, acabou que minha mulher está fazendo um doutorado aqui também, que não era previsto, então, e eu estou finalizando umas pesquisas aqui que também foram prorrogadas, mas a gente está, né, nesse ano vai ser meio que um vai e vem com o Brasil. Então, estou aqui agora, volto em julho para o Brasil, volto em Portugal em agosto, Brasil, Portugal em outubro, então vai ser uma coisa meio louca assim, então por isso que eu estou com esse bigodinho, para ver se os caras não me barram na alfândega quando eu tentar passar por lá, tá? Eu vou compartilhar meu slide aqui com vocês e vamos começar a falar um pouquinho sobre essa parte da fisiologia da dor e a experiência que eu vivenciei nos estudos, né, e que a gente ainda continua trabalhando com o nosso grupo de estudo em Aracaju,
muito a parte da dor, tanto em pesquisas que não são com humanos e pesquisas que são com animais, que tive a oportunidade de ter experiência com as duas, tá? Pedro, quando estiver compartilhando aí, você me avisa para eu saber que está Perfeito. ok. Aviso sim. Já estamos a ver sua tela. Já Viu? estás a ver. O Ok, sotaque viu? português. Continua, né? Beleza, então, gente, vamos lá. Então, eu venho da Universidade Federal de Sergipe, sou professor, tem algumas categorias lá, é professor, né, efetivo, que chama, mas é adjunto e tal, e lá do departamento de fisioterapia. Toda a minha parte de estudo de pesquisa se inicia realmente com o trabalho de fisiologia do exercício e fisiologia da dor. São os dois campos que eu trabalho e que hoje, enquanto orientador agora, também faço esse trabalho. E tem uma linha que trabalha um pouco com o desenvolvimento de novas tecnologias. A gente trabalha muito com criação de dispositivos placebo, e quando a cabeça só tem uns parafusinhos sobrando ou a menos, a gente acaba entrando em outras áreas aí para ajudar os colegas a tentar encontrar soluções visando, gente, ajudar a sociedade. É isso que a gente visa, é isso que a gente precisa fazer pesquisa para de forma que elas sejam palpáveis, para que a gente possa trazer algo interessante para a sociedade como um todo, né? Eu falo sempre que a pesquisa ela é uma pesquisa antes da pandemia e outra depois da pandemia. Nós que trabalhamos com pessoas, com seres humanos, a gente poderia ter escolhido trabalhar com qualquer coisa, mas a gente escolheu trabalhar com seres humanos. É mais complicado, o ser humano às vezes é bem chato. E nós somos seres humanos chatos. Chato no que diz respeito de ser exigente. A gente cobra das pessoas que vão tratar a gente, que vão treinar a gente, que aquilo não seja uma coisa que ela trouxe da cabeça dela. E a pandemia expôs muito isso, quando a gente começou a discutir as questões das vacinas, qual vacina eu queria tomar, se toma ou não toma vacina, né? Então, isso a gente nunca discutiu isso antes, já tomamos vacinas que têm um poder de eficácia muito menor do que as que estão em ação agora, mas isso ficou evidente, essa ferida foi exposta. Então, as pessoas, elas são outras depois da pandemia, quando que diz respeito à pesquisa. Dentro de todo o contexto de estudo que eu tive, eu sou fisioterapeuta, formado em Aracaju mesmo, numa universidade privada chamada UNIT. Eu quase concluí concomitante o curso de Educação Física, então eu sou um aspirante a educador físico, da Universidade Federal de Sergipe também, mas não consegui concluir no mesmo período, teve bastante dificuldade e chocaram os horários, mas eu falo sempre que um dia eu vou terminar. Caminhei aí pelo lado da fisiologia do exercício, especializações em acupuntura, em osteopatia, e fiz meus estudos, estricto sensu, na Universidade Federal de Sergipe também. Hoje sou professor permanente lá da Universidade Federal de Sergipe e também do programa de pós-graduação em enfermagem, assim como o professor Dalmo também. Esse é meu currículo, essa é a minha história, né? Falta ainda o título aí do pós-doutorado, que na verdade não peguei ainda, pego, se Deus quiser, essa semana, mas já sou a pessoa, né, com a bagagem que o pós-doutorado me deu, que eu falei que para mim a principal não foi o título. A principal currículo para mim é esse aqui, ó. É os meus 2 investimentos mais caros que eu tenho, meus 2 cofres furados, que são meus filhos, né? A minha família, meu principal currículo, meus amigos do trabalho, da universidade, da fisioterapia, das associações que eu faço parte, né? Meus amigos de infância, que levam muito comigo aí, amigos de banda, por acaso eu tenho uma banda que hoje a gente só faz tocar nos aniversários dos nossos filhos mesmos, e o pessoal aqui da FADEUP, o Pepe tá ali no meio, com o tupetão dele, o Pedro quando toma 2 cervejas, o tupete dele começa a voar, meu amigo, você já sabe, já tá em ponto de bala já, né, Pedro? Mas, desculpa lá, essa pergunta não era para agora não, esse papo. Geralmente eu boto essa introdução falando aqui sobre o Brasil, né, do menor estado do Brasil. Você pode ver aqui a parte que eu moro, de fato, está nessa região vermelha, que é Aracaju, e eu trabalho na região que está no azul, que é Lagarto, que fica mais ou menos 1 hora de Aracaju, que é onde tem o campus, que ele é exclusivo da saúde, o campus. É um campus exclusivo para você poder ter 8 cursos da saúde. São cursos que já existem em outros campos da Universidade Federal e existe também nesse campus, que é um campus também exclusivo para metodologias ativas. Então, todos os cursos lá eles são feitos com metodologias ativas,
é uma coisa que, se eu não me engano, acho que é o único do Brasil que é exclusivo 100% com metodologias ativas. Que são algumas fotos da minha cidade, para que vocês possam se sentir convidados a conhecer. E aqui é a entrada do meu campus, que é um campus novo, tem mais ou menos 11 anos de construído, e também, quem sabe um dia vocês vão estar para lá. E aí é minha galera, né? Minha galera que me alimenta é essa galera aí. Não só essa, né? Ah, fui para a Ninfo, tá dizendo que não, não é essa não, todos. Quem me ampara mesmo são os alunos lá. Vamos lá, gente, deixar de conversa. Então, o que é a dor em si? A dor é uma viagem muito diferente, é muito louco a dor. Quem estuda dor é uma coisa meio louca, porque assim, a gente cresce muito com alguns estigmas de dor. Menino não pode sentir dor, né? Coisas bem grosseiras, né? Tudo bem. Menina tá sentindo dor demais. A dor é uma coisa da pessoa, cara. A dor é sua. A dor é de quem fala. Então, quando eu trago a dor e quando eu quero mensurar a dor do outro, eu estou fazendo um trabalho muito difícil. A experiência, né, a definição dada pela dor, pela instituição maior da dor, que é a IASP, né, International Association of Study of Pain, ela é uma experiência sensorial, que você está tendo aferências, emocional, porque ela gera desconforto e mexe nos sistemas e nas sinapses emocionais, associada a um dano de um tecido de verdade ou que está por acontecer. Então, eu posso sentir a dor por algo que, de fato, nem ainda lesionou. É um mecanismo básico de defesa, ela demonstra para a gente que algo está inadequado com o nosso corpo. Então, eu preciso entender que, inclusive, ela é um sentido. E pessoas que existem, que não têm a formação dos receptores para a dor, dos chamados nociceptores, elas são pessoas que precisam ter muito cuidado, porque em vários momentos ela tem lesões graves e elas não percebem. Por ser subjetiva, por necessitar que você defina ela, que você verbalize ela, muitas vezes eu tenho dificuldade para tratar os pacientes. Dentre as dores, o mundo tem um problema grave com elas, principalmente com a dor crônica, que é uma dor em que você já ultrapassou um certo período que era normal para sentir a dor, mas por algum motivo o seu corpo continua sentindo dor. Isso quando não tem nenhuma lesão que justifique aquela dor. Quando tem uma lesão, você entende, né? Uma dor crônica por uma pessoa que tem um desgaste articular, como uma gonartrose, é compreensível, né? Que ela continue, porque a lesão não cicatrizou e não deve cicatrizar. Então, geralmente, a dor crônica ela supera o tempo de cicatrização do tecido. 35% a 50% da população sofre com essa dor, gerando altíssimos custos na saúde pública. Países que têm a saúde custeada pelo governo têm isso como um problema grave, né? Sendo que, a nível também só de caracterização, dentre as dores crônicas, a gente tem um destaque muito grande para a dor musculoesquelética. Temos vários tipos de dor musculoesquelética. E ainda dentro desse tipo, tentando trazer um exemplo de uma dor que é uma dor que você não consegue caracterizar e que ela denota de forma mais evidente o fator psicológico e o fator subjetivo da dor, é a fibromialgia. Somente nos Estados Unidos, que é um país que desde 15 anos atrás, mais ou menos, já tem um grande registro dos quadros clínicos, somente nos Estados Unidos, em 2013, 6 milhões de norte-americanos sofriam com dor. É gente pra caramba, gente. É gente pra caramba. Meu estado tem 2 milhões de habitantes. Então são 3 Sergipes aí com dor, todo mundo. Sendo que desses 3 Sergipes, dos 6 milhões de habitantes, 91% a 90% são mulheres. Então, veja uma imensidão de características que as dores crônicas, musculoesqueléticas e principalmente a fibromialgia gera, e o quanto que isso gera de impacto no sistema de saúde, uma vez que o sistema de saúde precisa dar suporte, uma vez que o sistema de saúde muitas vezes não consegue caracterizar ou tratar adequadamente, especialmente uma dor como a fibromialgia, que ela é completamente subjetiva a nível de diagnóstico também. O que eu quero dizer sendo subjetiva, gente, nenhum exame sanguíneo, nenhum exame de imagem,
nenhum exame radiológico vai detectar alguma alteração que justifique uma fibromialgia. Só para você ter ideia da complexidade que é você ter o controle, ter o diagnóstico de uma doença como essa. Nos últimos anos, muitos foram os estudos que propuseram gerar alívio da dor muscular. E eles tiveram um grande papel na ciência. Quando você pesquisa em bases de dados, no PubMed, por exemplo, você vai encontrar, se você botar lá músculo e dor, você encontra coisa pra caramba, mas assim, aos milhares. Gerou, nessas pesquisas, que por acaso, ela, em geral, ela tem um bom padrão de evidência de rigor metodológico, tem gerado grandes avanços em modalidades analgésicas, em definições e identificações de mecanismos de ação. Basta vocês terem uma ideia que eu me formei em 2007, né? Eu tenho que fazer 15 anos agora, mês que vem, de formado. E quando eu me formei, eu gosto muito de um trabalho com uma corrente elétrica chamada TENS, ou TNS, né? Que é a sigla de estimulação elétrica transcutânea do nervo, em inglês. E essa corrente, ela se qualificava em 2 subtipos há 15 anos. Em 2010, 2011, já não se tinha mais esses subtipos, porque já compreenderam o mecanismo de ação, e a partir de quando compreenderam o mecanismo de ação, perceberam que aquela classificação que existia anterior, ela era algo que não era uma teoria que não foi comprovada. Então, hoje, a TNS, ela já tem um outro tipo de ação. Então, isso se deveu muito aos estudos de mecanismo sobre esses fatores que geram a ação dessas correntes analgésicas ou de outras técnicas. E aí você tem um destaque muito grande dentro da evolução das medicações, os opioides farmacológicos, eu quero dizer, quanto que essas medicações foram se aprimorando, melhorando a eficácia, reduzindo os efeitos colaterais. E dentre as ações não farmacológicas, nós temos a corrente elétrica TENS, tem uma outra corrente elétrica chamada de interferencial, e outra técnica que eu trabalho bastante, que eu estudo bastante, que é a acupuntura. A eletroacupuntura começou a ter procedimentos e protocolos muito mais bem delimitados e bem mais aceitos. Geralmente, quando você tem um trabalho com um animal, quando você faz uma pesquisa para mensurar o quanto que um animal sente de incômodo, sente de dor, você utiliza algumas possibilidades. E nós, em um dado momento da vida, nós utilizamos uns filamentos, os filamentos de Von Frey. Esses filamentos, você vai aplicar ele na pata do animal. Uma curiosidade, gente, em animal a gente não fala que ele sente dor. Em animal a gente fala que ele sente hiperalgesia. Por quê? Porque dor é subjetivo. E o animal não fala. Então, tudo que nós captamos sobre ele sentir incômodo é baseado em comportamento. Daí eu não poder falar dor. Ele não diz, ai, dói. Como é que é essa dor? É latejante, é em pancada, é em queimação? Ele não caracteriza ela para a gente. Então, a gente chama sempre a dor no animal como hiperalgesia. Inicialmente, a gente coloca os animais nessas caixas transparentes que tem aqui embaixo, né? O LAPENE, que é a fonte desse laboratório, da imagem, é o laboratório no qual eu pesquisei, onde tem uma das grandes pesquisadoras do Brasil para estudos com dor, que é a fisioterapeuta, a professora doutora Josimari Melo de Santana, egressa da USP também, fez o mestrado e doutorado aí, e simplesmente a gente começa inicialmente calibrando a nossa mão com esse filamento em uma balança de precisão mesmo. Então a gente começa a perceber que tem que ser uma mesma pessoa. Todas as vezes que eu aplico esse filamento que está aqui na imagem à direita, eu vou aplicando, são filamentos mais finos, tal qual uma pressão como se fosse um fio de cabelo, assim como filamentos mais grossos. E os filamentos, eles lembram como se fossem fios, linha de pesca, aquela linha de nylon. Então, os filamentos de nylon, eles podem ser mais grossos, em que quando você aperte contra a pata do animal, ela gera uma pressão nessa pata. Quando eu coloco filamentos mais finos, ela vai fazer quase que cócegas, tá? Então, inicialmente, depois de você treinar os filamentos, que você vai calibrar nessa balança para a sua mão, calibrar o que vai ser calibrado é a sua mão. Então, você vai começar a colocar os animais
inicialmente, antes de fazer qualquer procedimento com eles, nessas gaiolas transparentes, eles passam meia hora para poder que eles reduzam o nível de estresse deles, que eles possam perceber que já não estão mais sob perigo, e aí você vai começar a empurrar esse filamento de baixo para cima, para você poder perceber quando que o rato retira a pata. Quando ele retira a pata, porque aquilo gerou um incômodo nele. Então, aquilo é detectado como sendo o limiar mecânico. Vamos entender limiar, gente, como uma linha em que você tem que fazer uma pressão até atingir essa linha, e quando você atinge essa linha, você gera algum tipo de efeito. Nesse caso, o limiar mecânico, o limiar de retirada da pata. Ali está escrito assim, ó, hiperalgesia secundária. Professor, por que secundária? Hiperalgesia, vocês já sabem que é dor. Secundária, porque nós estamos avaliando o pé. E, geralmente, nós fazemos um estímulo no animal para ele gerar dor no tríceps sural dele, no gastrocnêmio, ou seja, na perna dele. Então, você não está verificando exatamente o local onde você gerou dor. Você está verificando um local um pouco distante. Então, por isso, secundário. Se eu estivesse avaliando diretamente no local onde eu fiz o procedimento para gerar dor nele, seria análise de hiperalgesia primária. Nesse caso, nós estamos avaliando a pata dele, a pata traseira, e a gente está avaliando hiperalgesia secundária. Então, o filamento de Von Frey era o que nós utilizávamos para poder fazer essa mensuração dessa hiperalgesia. Lembrando que hoje, nós lá no laboratório já temos um aparelho que se assemelha ao filamento de Von Frey, mas ele é um pouco mais grosso, e ele é um hiperalgesímetro, um algesímetro, que agora ele mensura o quanto que o animal consegue suportar em gramas. É muito mais eficaz, né? Muito mais objetivo isso, e você consegue fazer isso, ele é específico para você fazer isso em animais. Não tem nada a ver com o outro, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Aqui à esquerda está o analgesímetro, aonde você vai, essa pontinha que está aqui em cima, deixa eu ver se consigo mostrar para você aqui uma coisa. Essa setinha que estão vendo aqui, ó, é uma pontinha que vai, justamente, ele vai colocar contra a pata do animal, e aí esse aparelho vai mensurar ou em newtons ou em gramas o quanto de pressão que você está fazendo na pata do animal, e aí fica muito mais fidedigno, né, para você poder colocar e com exatidão, tá? Além do animal, você tem formas de observar o comportamento dele. São várias maneiras de você perceber se o animal está estressado, se ele emite grunhidos, se ele fica se movimentando demasiadamente na caixa, porque o animal não gosta de se movimentar tanto, ele só gosta de se movimentar quando está de noite, quando está escuro. Lembrando que o ciclo do animal ele é regulado, o oposto do nosso. Em geral, quando está claro, o animal dorme. Em geral, quando está escuro, ele se movimenta. Então, a gente tenta manter esse ciclo do animal dessa forma, oposta ao nosso dia, para que a gente possa ter um animal mais disposto durante o dia que nós vamos fazer a pesquisa. Uma coisa interessante sobre pesquisas com animais é que nós, muitas vezes, temos costume de fazer pesquisas com humanos e sabemos da necessidade de você fazer o cálculo amostral, de você fazer um projeto piloto, ou usar como base um estudo semelhante, para você saber qual é o seu número de sujeitos que você precisa atingir. O animal tem uma vantagem em relação a isso, você pode fazer com muito menos sujeito. Em geral, você tem um número padrão na literatura que varia de 6, 7, até 10 sujeitos por grupo. É um número muito bom. Algumas literaturas de alto fator impacto aceitam até 5. Por que eu posso fazer com menos pessoas? Porque a variabilidade fenotípica dos animais é muito menor. Então, você tem animais que eles comem a mesma comida, dormem no mesmo espaço, respiram o mesmo ar, brincam com as mesmas coisas, vieram dos mesmos pais. Então, você não tem tanta alteração e tanta modificação comportamental e estrutural. Então, você consegue fazer pesquisas com menores, né, quantidades. E, especialmente, por você conseguir controlar melhor os fatores externos.
não é possível que você termine uma pesquisa, colher os seus dados e você guarda os animais para utilizar em outra pesquisa. Infelizmente, por N estudos, N tipo de provações, os animais não podem ser reaproveitados. Então, o mais chato que seja, o destino dos animais, ele é realmente o sacrifício. Enquanto Pedro estava por aqui, em julho do ano passado, nós fizemos um sacrifício de 35 animais aqui. Desses 35 animais, 25 passaram 8 meses, galera. Galera, 8 meses nadando todos os dias. Todos os dias os ratos nadavam 2 horas ininterruptas. É um trabalho que visa, né, que está para sair publicações sobre ele, que visa comparar e tentava quebrar um paradigma, não sei nem dizer se quebrou, sobre a questão da massa óssea em atletas de natação. E aí tivemos vários tipos de atividades, dentre elas, os principais grupos foram natação. E no dia do sacrifício, nos dias, né, que nós fizemos 2 semanas seguidas, porque a gente coletou todos os órgãos dos animais, todos, não só os ossos, todos os órgãos nós coletamos. Eu era o responsável, inclusive, por estar junto com o professor aqui, o professor Helder, fazendo, né, a eutanásia deles e depois dissecando o animal. O pessoal da equipe que estava lá aos 8 meses dos animais sofreram um bocado, né? Porque já tinham nomes eles já sabiam quem era, sabia quem era o manhoso, aquele que ficava gritando o tempo todo enquanto nadava, aquele que nadava bem pra caramba, aquele que queria fugir, já criava essa feição aí. Então, é uma coisa que acontece. Infelizmente, as pesquisas elas iniciam dessa forma e a gente acaba, né, precisando se adaptar a isso. Aqui é só algumas imagens, né, da utilização do filamento do Bonfrey sendo realizado dentro de daquela gaiola de acrílico transparente que eu falei para vocês. Essa é uma esteira, né, que em Portugal eles chamam esteira de tapete. Tapete, só que essa é uma esteira que não tem um padrão de esteira. Ele chama-se rota-rod. Ela mensura o comportamento motor. Os animais eles são treinados a andarem nessa esteira antes de você fazer a pesquisa, você inserir ou induzir a dor, seja dor por bilateral, seja dor muscular tardia, seja o que for. E aí você faz um treinamento com eles e vai ampliando a velocidade de 1 a 18 RPM, que é o quanto que essa esteira roda, até que ele fica com permanência máxima de 150 segundos. Depois que ele já está bem treinado, ele fica tranquilo esse tempo todo aí. E você coloca aí, em cada uma dessa separação, fica um rato, né? Dá para colocar 4 ratos por vez. Quando você faz algum tipo de indução muscular dolorosa, ele vai reduzir o tempo que ele fica, ele cai mais rápido. Então ele não consegue andar, então é uma outra forma de você mensurar. Mais uma vez, o rato não falou que estava com dor, mas nós mensuramos o desempenho dele caiu bastante. Então, por isso, a gente pode mensurar e fazer dessa forma. Aqui em Portugal, a gente tem esteiras mesmo, esteiras, que elas são separadas, rolam a esteira normal, por dentro eles ficam separados num ambiente completamente fechado. E, inclusive, chegou uma esteira nova agora, e que você vai fazer basicamente o teste ergoespirométrico no animal. Você vai fazer o animal, é uma esteira de vidro, completamente selada, aonde você vai conseguir mensurar a quantidade de gases que o animal exala, né, durante esse movimento. Então, eu ainda não vi ela funcionar, mas já estou curioso para a gente poder entender como isso aí funciona. Ainda sobre avaliação de comprometimento motor, nós temos essa placa, que é uma placa que ela tem sensores em vários quadrantes. Se eu não me engano, são 66 sensores em todo esse espaço. Vocês podem ver que aqui no cantinho tem um rato aqui, que está acuado aqui no canto. E nós colocamos esses animais por um certo período de tempo e o sensor vai captar o quanto que eles estão andando. Perceba, quando um rato está com dor, qualquer animal com dor, com desconforto, esse animal não se movimenta tanto. Esse animal tende a ficar mais isolado, mais encolhido. Quando ele já conhece o ambiente, que ele está sentindo bem, ele vai ter mais ousadia e vai caminhar mais.
essa é uma outra forma de mensurar, de entender o quanto que o animal está predisposto ou não a estar se movimentando e estar fazendo os movimentos. Pedro, me confirma aí se está conseguindo ouvir bem, está tudo ok aí? Tudo ok, tá perfeito. Beleza, cara. Então, essa placa, ela traz para a gente uma outra possibilidade de você mensurar a capacidade motora que o animal está, se está comprometido ou não. Além disso, uma outra via que capta a dor é a via térmica. Esses animais, existem patologias que você tem acometimento da via térmica e outras que não tem. Então, nem sempre uma patologia vai gerar comprometimento da via térmica. Os ratos eles vão ser colocados para esse tipo de análise em um aparelho chamado tail flick, como o nome já sugere, né? Ele vai estar mensurando a temperatura na cauda do animal e geralmente é para o animal conseguir deixar de forma tranquila o rabo sobre uma pequena ponta com mais ou menos 50 graus. Quando o animal estiver com uma menor tolerância à dor, ele vai elevar esse rabo mais rápido e então você vai mensurar o tempo que ele permaneceu lá com o rabo sobre a lâmina. Então esse é o aparelho, o animal fica aqui dentro e apenas o rabo dele fica para o lado de fora para que a gente possa estar mensurando o incômodo. Essa é a hot plate, ela tem a mesma funcionalidade da tail flick, porém ela é um aparelho que aquece os pés, as patas do animal. Então, também tem a capacidade de estimular a via térmica, porém agora não mais na pata, agora não mais no rabo, na pata do animal. E você também consegue mensurar porque tem um tempo específico para que você possa deixar o animal na placa e assim por diante. Trazendo um pouco para o humano agora. O humano, nós precisamos fazer toda a análise e mensuração da subjetividade da dor. Essa é a grande sacada, né? Então, se eu for perguntar, fizer o mesmo estímulo de dor agora, em todos vocês que estão aqui assistindo, nós vamos ter formas diferentes de expressar e até mesmo formas diferentes de sentir. Reforço, a dor é sempre de quem sente, ela não é de quem avalia. Quem avalia tem que ter a maior sensibilidade para conseguir transformar a aferência que a pessoa traz em algo quantificável. Se você for analisar, eu trabalho muito com pacientes com dor muscular. Minha relação principal de atendimento, fisioterapia, acupuntura é geralmente com pessoas que têm envolvimento com academia, com esporte, é o meu métier assim, maior. E muitas vezes a pessoa não fala, mas você percebe pelo corpo dela que ela está sentindo dor. Então, a gente negocia muito isso, né? Existem fatores ambientais que influenciam demais. Cultura, social, isso influencia demais a nossa percepção da dor. Então, isso é muito interessante. E há uma diferença entre homens e mulheres. O homem é mais cerçado de demonstrar a sua dor, não de sentir, demonstrar a sua dor. Isso vem reduzindo pouco a pouco, graças a Deus. E as mulheres, elas têm uma tendência maior a ter um autocuidado maior e, ao mesmo tempo, a ter uma percepção de dor muscular maior. A mulher ela tem uma variação hormonal durante 20, 30, 40 anos da sua vida, que somente por essa variação ela já tem uma justificativa para poder estar tendo uma diferença nesse quadro, nessas características de percepção. Então, não é à toa que uma quantidade tão grande de mulheres tem fibromialgia em detrimento dos homens. Qual é o motivo para isso, gente? Se eu disser para você que está bem, que essa dúvida já está totalmente esclarecida, eu vou estar mentindo para vocês. Mas existe um caminho muito forte para perceber que a mulher é mais suscetível a esse tipo de dor por questões, além das sociais, mas aquelas que ela coloca contra ela mesma. Também além das hormonais que eu já falei. Então, as mulheres geralmente são mais responsáveis, são mais pragmáticas, são mais... né, tem uma série de autocobranças que acaba que isso leva a um estado diferente. Se você for analisar, quando você pega um dia onde você vai fazer uma apresentação, olha, hoje eu vou fazer uma apresentação
da minha tese de mestrado. Aí você vai fazer ela à noite. Você passa o dia todo tenso, né? Você fica em estado de vigília, em preparação para a fuga. Seu corpo está com uma contração basal maior do que normalmente ele fica. Porque você está preparado para agir, cara, a qualquer momento. Quando você apresenta essa defesa, né? Terminou, deu tudo certo, que legal. Você vai para casa destruído, acabado, cansado. Você vai realmente acabado e fala assim, porra, tirei um elefante das costas. Não foi só o elefante que você tirou das costas. Você parou de ficar com aquele estado de vigília, aquela preparação para a fuga que o seu corpo estava fazendo de forma involuntária, era o sistema nervoso autônomo. E aí você começa a ter uma melhor percepção e permite que seu corpo relaxe mais. Então, aquele 1%, 2% a mais de contração que você ficou fazendo durante o dia, que você nem percebe, ele gerou um gasto energético importante depois de 10, 12, 15 horas. Tá? Então, imagina a mulher que vive isso. Eu vivo em casa aqui, eu tenho 2 filhos, né? A autocobrança da minha esposa com ela, com os filhos, e a minha era muito diferente. E olha que eu tento ser uma pessoa presente em relação à criação dos filhos. Não despacho, não. Eu divido mesmo. Mas é diferente, velho. É diferente. Então, assim, tem coisas que fisiologicamente a gente vai ter que entender muito ainda para conseguir até mesmo explicar, tá? Uma forma muito importante de se avaliar a dor é muito, muito simples, baratíssima, que é a escala numérica da dor. É uma escala de 11 pontos, onde você explica ao paciente que 0 é o estado sem dor nenhuma e 10 é a maior dor que ele já sentiu na vida. Me diga agora qual a nota da dor que você está sentindo nesse momento. Então o paciente vai dizer isso. Existem adaptações dela para pessoas que têm dificuldade de compreensão. Então ela tem, além da escala de 0 a 10, tem uma escala que não tem números, tem só o 0 e o 10, mas não tem os números no meio, porque tem pessoas que são meio que viciadas em números. A dor dele é 5, mas como ele gosta do número 7, ele vai lá e marca o 7. É uma viagem isso, né? É uma loucura, mas isso acontece. Então tem escalas que não têm números, ou escalas que têm sorrisos e tristezas, carinhas sorrindo, carinhas tristes, para você dizer o quanto você está sentindo de dor naquele momento. Veja que loucura, né, velho? Que coisa de maluco o estudo para dor e quantas coisas tem que se analisar para poder você ser mais assertivo na coleta das suas respostas. Um instrumento muito bacana e que hoje tá, inclusive ficou muito mais barato para se adquirir é um instrumento chamado algômetro. Existia o algômetro analógico e o algômetro digital. O algômetro nada mais é do que uma espécie de dinamômetro, só que ele mensura não só a tração, ele mensura o quanto que você consegue comprimir do aparelho contra a pele da pessoa. Se eu chegar no braço do Pedro agora e pegar meu polegar e apertar no braço dele, ele vai sentir um tato e eu continuo apertando. Esse tato ficou mais forte, continuo apertando. Daqui a pouco esse tato já começa a ficar um pouquinho desconfortável. Daqui a pouco o Pedro fala, ai, doeu, velho. A mesma pressão que eu fiz, ele foi apertando, 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 ai. Pronto. O ai é o limiar de dor por pressão. Quanto maior for a pressão que o Pedro suporte, maior é o limiar dele. Melhor ele está para suportar dor. Então vejam, um limiar de dor, ele é bom quando ele está alto. Quando ele está baixo, é porque qualquer tipo de pressão, qualquer coisinha que bata em você, vai gerar dor. Volto a falar das mulheres. Tem muitas mulheres que no período pré-menstrual, elas ficam com o limiar de dor mais baixo. Elas sentem dor com mais facilidade. Não estou falando nos órgãos que têm glândulas sexuais, não. Eu estou falando de qualquer lugar do corpo. Então, vejam que o limiar de dor, quanto mais alto, melhor. Quanto mais alto o limiar, menor a dor. É o oposto. Ouça o que eu falei para vocês. Experiência minha, vivida por mim. Talvez eu não acreditasse se alguém me comentasse. Uma paciente que eu já atendi, ela tinha fibromialgia, ela tinha uma forma de enfrentar a dor muito diferente, ela era muito positiva, mas ela simplesmente tinha dor
para tomar banho, velho. Quando a água batia nela, ela sentia dor. Quando ela estava assim, andando de carro e o vidro estava aberto, o vento que entrava, batia nela, sentia dor. Lembrem-se, não julgue a dor dela. Eu posso até falar, minha cabeça vem assim. Cá pra gente, viu, pessoal? Fofoca, que só nós. Frescura, rapaz. Do vento dói. A dor não é minha, velho. A dor é dela, velho. Negão, a dor é dela. Eu preciso tratar a dor dela conforme ela tá me dizendo. Que doideira isso, né, bicho? Uma água bater no corpo e doer. Meu irmão, eu gosto de água forte em mim. Mas não, velho. Doía. Doía nela e ela, porra, foi um caso bem difícil e que eu não sei se ela curou, porque eu não a vejo há muitos anos já. Então, o algômetro, ele é um instrumento, hoje, muito fácil, digital. A gente comprou uns 2 algômetros para o grupo de pesquisa, na faixa de R$ 500 cada um. Assim, em comparação que o mais barato antigamente custava 5, 6 mil reais, então está muito bom o preço. Então, a gente aplica contra a pele e consegue mensurar a dor, e isso é muito importante para você trazer algum tipo de objetividade para mensurar uma valência que é bem subjetiva. Aí é o aparelho sendo aplicado como exemplo na palma da mão. Esse aparelho está em um aparelho top. Os meus não são desses, tá? Os nossos são bem humildezinhos. Nós também utilizamos os filamentos de Von Frey para você poder perceber a sensibilidade cutânea, também chamados de estesiômetros, né? Que eles vendem de uma forma um pouquinho diferente, mas eles têm a mesma finalidade. E você vai aplicar o filamento de Von Frey até que a pressão que você aplique, ela faça uma espécie de U. O filamento vai ficar em U, um U deitado. E aí, você aplicando do mais fino para o mais grosso. Um paciente que está com uma região muito bem, que está bem, está tranquilo com relação à dor, só vai sentir os filamentos mais grossos. Alguém que está com a sensibilidade muito aflorada vai sentir já os mais finos e, às vezes, até sentindo desconforto. Tem um questionário gigante, chamado Questionário de Avaliação Padrão de Dor McGill. Ele é um questionário que você vai perguntar sobre a dor que a pessoa sente e ele vai dando mais ou menos 20 tipos de caracterizações. Galera, são perguntas bem difíceis. Por exemplo, seu Pedro, essa dor que você está sentindo, ela é uma dor empontada? É uma dor em choque? Ou é uma dor como um tiro? E o Pedro vai dizendo. Cada palavra dessa, cada grupo de palavras, nessa categoria 1, 2, 3, 4 até a 20, ele está se enquadrando em sensorial, afetivo, avaliativos, miscelâneas, e depois você soma o valor total. Cada um desse tipo de avaliação vai ser depois categorizado para que você possa ter uma resposta. É um dos questionários mais validados, mais interessantes para avaliação de dor geral. Nós temos depois outros para dor específica, lombalgias, dor de joelho e ombro, mas esse especificamente para dor geral e dor muscular principalmente, ele seria o mais bacaninha. Também dentro da avaliação da qualidade de vida, você tem alguns fatores que vão estar sendo modificados. Então, o SF36, e agora a gente está utilizando muito o SF12, que é uma redução do SF36. Só um parêntese para vocês, o SF12, ele acaba que tem só que tomar um cuidado na hora de fazer a mensuração, o cálculo final, que você usa uma espécie de uma calculadora, mas ele é muito mais prático de você aplicar. Principalmente agora com a época da Covid, nós fizemos muitos trabalhos, bem no auge da Covid, que a gente não podia fazer o trabalho de campo. Então nós fizemos através de questionários do Google Docs. E aí foi muito importante o SF12, que ele foi muito mais prático para a gente. Tá? Tem uma amiga minha, Isabela, professora da mesma universidade que eu trabalho, que ela fez a validação de uma escala para mensurar dor em recém-nascido. Pessoal, já imaginou como mensurar dor em recém-nascido, velho? Já imaginou, meu amigo? Eu não faço ideia. Que loucura é isso. Mas eles conseguem perceber como que o recém-nascido está, tanto no que diz respeito ao período de repouso ou aos diversos tipos de intervenções, especialmente quando você faz em uma UTI.
uma UTI neonatal, que são vários agulhamentos que as crianças recebem durante o dia, e aí eles conseguem ter os padrões para ver se a criança está relaxada, se ela está com a face contraída, se ela tem choro, choro resmungando, choro vigoroso, respiração. Então, olha que tem maluco para investigar tudo nesse mundo, e graças a Deus. E só uma observação, para terminar essa parte aí, sobre análise de uma coisa chamada de catastrofização da dor. A catastrofização da dor tem sido muito, muito debatida. E ela é feita por algumas escalas. Eu gosto muito da escala FABIC, F-A-B-Q de queijo. Essa escala, ela tem a versão dela normal e tem a versão dela associada ao trabalho. Ela é uma escala sobre negação, né? E um questionário sobre medo e negação. E aí, galera, muitas pessoas não têm nenhum tipo de sintoma, mas quando vão fazer um exame, fazem algum tipo de raio-x, por algum motivo, um raio-x para pulmão, como obrigatoriedade para o trabalho, descobrem alguma coisa na coluna, e aí às vezes acabou, velho. Essa pessoa acabou para a vida. Não, eu não posso fazer isso porque eu tenho um estreitamento da vértebra, disco vertebral L3. E acabou para a vida. E essa pessoa, ela começa a criar evitações de movimentos que ela fazia muito tranquilo, ou até casos de pessoas que sentem alguma dor, mas aí começa a sentir a pior dor do mundo. Galera, mais de 90% das pessoas que têm algum tipo de achado clínico radiológico não sente nada. Pessoas que são atletas, nós sabemos que atleta de alto rendimento é pauleira, o cara não é muito exemplo de saúde, não, mas a gente sabe que eles são exemplo de persistência, perseverança. Os caras têm várias questões na coluna e não têm sintomas correlacionados. E para finalizar, na minha família mesmo, o meu tio e a minha tia, o meu tio está com estenose grave na coluna e minha tia com uma coisa muito menos grave. Minha tia tem um sintoma 10 vezes pior do que o meu tio. E estava falando com eles agora, tem 20 dias na Aracaju. Então, assim, a catastrofização da dor, o quanto que a gente consegue perceber da influência disso para os sinais de dor tem sido muito importante. Tá certo, gente? Eu preparei, tem mais um aqui ainda. Que é sobre ainda os movimentos em pacientes inconscientes em situações críticas, ou seja, situações de internamento, especialmente em unidades de terapia intensiva, só que agora pacientes adultos, né? Que aí você vai ver baseado nos movimentos corporais. E aí você vai conseguir também mensurar, similar ao que tem na criança, no neonato, só que dessa vez o paciente ele é adulto, não é porque ele não sabe falar, é porque ele não está em condições de falar. Agora sim, galera, esse é meu e-mail aí, para vocês, vou deixar aqui um pouquinho, mas eu queria só completar um pouquinho a fala, para dizer que a gente tem que entender, né, que os estudos que trabalham com dor, eles são super dependentes de um bom rigor metodológico, uma vez que nós temos um padrão de subjetividade muito grande nas respostas que os pacientes podem nos dar. E baseado nisso, que eu venho trazendo um estudo, né, já vem sendo algumas referências nossas desde 2014, sobre o estudo de dispositivos placebo e sobre o placebo de forma geral. Até vou me oferecer, porque eu ia trazer esse tema hoje para vocês, mas vou me oferecer aqui para o Pedro, para o Dalmo, que quando eles fizerem de novo, estou à disposição para a gente poder trocar ideias sobre isso. Né? Eu estou devendo isso para vocês. Mas por que o placebo? Por que da importância de ter o placebo, especialmente nos ensaios clínicos, quando a gente vai tentar propor intervenções, quando a gente vai tentar propor tratamentos em si? Porque já se sabe que a intenção de cura, ela está em tudo, cara. Qualquer tipo de tratamento, você já tem intenção de cura. Então, se você toma um Dorflex para uma dor, ele funciona, ele foi aprovado, ele foi feito em animais, em adultos, em humanos, beleza. Mas o quanto que desse Dorflex, ele é, de fato, o efeito dele, quanto que é o efeito vindo do placebo,
essa é a grande charada do mundo. Então, nós não vamos conseguir tirar o efeito placebo de uma medicação. O efeito placebo, não estou recusando que ela tenha efeito. Eu estou dizendo que o efeito que ela traz para a gente é um somatório do placebo com o efeito dela, tá? Então, se a gente tem intervenções que são perceptíveis para o paciente, que é nada, ele já vai saber, já não vai conseguir acreditar. Então, é um viés metodológico importante. É um fator que a gente precisa entender e estudar um pouco mais. Então, as nossas pesquisas, as nossas publicações, nós fizemos alguns dispositivos placebos de outras técnicas, no meu caso, mais focado a acupuntura, auriculoacupuntura, para contribuir com um fator de evidência científica, com a rigorosidade das pesquisas científicas, que aí agora, para o lado da acupuntura, que já é um outro mundo, a gente pode bater esse papo outro dia, já tem um rigor metodológico médio muito baixo. Tem trabalhos de altíssimo rigor, altíssimos, mas o percentual desses trabalhos de alto rigor é menos de 5%, em comparação aos trabalhos que pesquisam dor muscular de uma forma geral. Tá bem? Gente, era isso que eu tinha preparado para vocês. Estou à disposição para a gente poder aprender junto aqui e trocar ideia. Ô, Léo, muito obrigado pela sua fala, pela sua disponibilidade de tempo de vir aqui com a gente. Foi muito bacana a aula que você deu. Acredito que o pessoal tem aprendido bastante sobre como avaliar, como medir, né, indiretamente a dor ou os sentimentos ou as percepções associadas, né, inclusive dos animais. E eu abro aqui agora, deixo à disposição para quem tiver dúvidas ou quiser conversar um pouquinho com o Léo. Você pode, Léo, ficar mais um pouquinho? Claro, rapaz, com certeza. Tá cedo aqui ainda. Isso. Então tá bom. Então, pessoal, fiquem à vontade, por favor. Pode ouvir aí, Léo? Vai, Léo, começa. Ela vai fazer uma pergunta. Boa tarde, professor. Gostaria de agradecer pela aula, que foi muito boa. E eu gostaria só de tirar uma dúvida em relação às questões de dores, se o senhor já leu algum artigo, algum trabalho que falou sobre algum esporte ou musculação no tratamento da dor, pensando assim que eles vão melhorar a musculatura, fortalecimento, e isso beneficiaria o paciente com dor. Se o senhor já leu algum trabalho, já alguma coisa nesse caminho. Oi, Ana. Ana, você tem um nome muito chique, viu, Ana? Nome chique, é que nem o do Pedro também, é um nome todo chique também. Ana, pergunta ótima. Ótimo pra gente, tem tudo a ver com o que a gente trabalha mesmo. Ó, a gente tem uma parte do grupo que faz... tem uma linha muito forte dentro do mestrado em Educação Física. Eu sou com mais 2 professores no nosso grupo de pesquisa, e um deles tem orientandos lá, e a gente acaba orientando junto e tal. Hoje a gente consegue provar, Ana, e a gente trabalha muito com essa parceria, como eu falei, que para alguns tipos de dor, o padrão ouro para tratamento, para evolução, é o exercício físico, é a movimentação. Eu posso lhe dizer que com mais segurança e mais respaldo científico, as artroses de joelho, as chamadas gonartroses, quando o paciente tem até um grau 3, porque ela vai até 5, tá? Até o grau 3, nós temos um resultado muito bom de trabalho entre a físio e a educação física com o fortalecimento do joelho, tá? Para o trabalho, para o tratamento conservador. Nesse ponto, sim. Também no ponto da fibromialgia, como ela é muito incipiente e ainda muito pouco... é muito difícil pesquisar com fibromialgia, pelos fatores que eu já falei. Então, se tem a atividade física, junto com algumas outras atividades, como sendo um dos principais fatores que melhoram a condição do paciente. Mas fala de atividade física geral, não fala especificamente de musculação. Tá certo? Então, tem sim, é possível, e também é possível o contrário. Também a gente mensurar os padrões de dor e as intervenções para que a gente possa ter
recuperações mais rápidas para a dor muscular tardia também, que é um ponto forte, especialmente em quem... A gente tem um grupo que trabalha lá com... Acho que é powerlift, gente. Aquele esporte que os caras fazem supino. São para atletas e powerlift. São os caras da seleção brasileira. Nós temos lá 11 atletas que são da seleção brasileira. A seleção brasileira tem, não sei dizer quantos são. E eles são nossos parceirões, são aqueles caras que deixam a gente fazer... Todo mês a gente faz um teste com eles, colhe sangue deles. Eles são, sabe, aqueles que você não consegue encontrar por aí? Um grupo assim de alto rendimento que está disposto a você... É quase que nosso ratinho do laboratório, no bom sentido, tá, gente? Mas eles deixam mesmo, vamos testar agora essa técnica. E aí eles vão lá, sabe? Então, a gente trabalha muito com eles porque quando eles têm algum tipo de treino que eles tentam modificar, ou quando algum outro grupo lá está tentando propor um tipo de treinamento que eles vão ficar, que eles trabalham levantando o peso, então, que eles vão conseguir ter um maior ganho de força, e aí acontece coisa errada, a gente sabe que trabalhar com a prevenção ou a recuperação mais rápida deles vai ser melhor para que eles não passem grandes períodos sem treinar. Então, tem também esse trabalho que a gente faz muito próximo da educação física. E tem a questão da dor emocional também, né? As pessoas que têm depressão, e aí acaba que o exercício físico, o convívio social, além de melhorar, né, a questão fisiológica, também vai trazer melhorias mentais, vamos dizer assim, né? Então, pensando por esse lado, o exercício físico, ele abrange todas as vertentes, né? Ana, é muito interessante isso você dizer. Assim, quando a gente pega e fala de pessoas que fazem uso de medicações, e a gente fala às vezes sobre medicações, a gente tem um pouco de tabu, sabe, ainda, de falar... Minha esposa é psicóloga, né? E, coitado de mim, porque quem casou com psicólogo tá maluco. Mas vamos lá. E aí, quando a gente fala muito sobre isso, a gente tem um pouco tabu, eu tenho um pouco tabu, e eu falo para você, assim, muito abertamente, eu faço uso de medicação para ansiedade. E eu quero parar de utilizar já há um bom tempo. E aí, a sócia de minha esposa, que é psiquiatra, a gente fala, e aí, Mari, como é que eu faço, velho? Eu quero parar de usar, né? Quero me livrar disso. E aí eu percebo uma coisa muito importante. Ela falou, Léo, você, como você é muito agitado, você tem que buscar algumas outras atividades para poder condensar essa ansiedade, que eu nem sabia que era ansiedade, para falar a verdade. O que eu sentia, né? Eu sentia, não, eu não sou ansioso, sou tranquilo, tá? Mas não é bem isso. E aí ela trouxe alguns artigos para eu ler, e esses artigos falavam da importância da manutenção de uma atividade aeróbica constante. E eu, no caso, eu gosto de desafio. Então, assim, eu gosto de correr grandes distâncias, eu gosto de pedalar umas distâncias razoáveis. Então, e aí eu não sabia que as pessoas estudavam isso. Assim, para eu desmamar a medicação, para eu parar de usar, eu estou fazendo isso, talvez eu precise ficar mantendo a atividade física. É uma coisa, é um ruim bom, né, na verdade, né? É uma coisa que não, é até boa, assim. E eu percebo quanto que eu fico melhor nesse sentido para o dia a dia, para minhas atividades, quando eu fico mais tranquilo e menos acelerado para minhas atividades. Então, a percepção da dor para uma pessoa com uma síndrome de ansiedade exagerada, uma síndrome do pânico ou com uma depressão, ele tem mudanças em mediadores químicos, desculpa. Esses mediadores, a depressão eu tenho baixa de algumas substâncias, serotonina, eu tenho a betadofina, ajuda bastante, porque a atividade física ajuda a liberar e gera a sensação de prazer, de satisfação com mais facilidade. Então, nós temos uma série de coisas que a atividade física vai ser muito, muito forte, né? E que talvez a gente não sabe todas ainda que existem. E tudo aquilo que pode se beneficiar da atividade física. É isso aí. Muito legal, muito obrigada, professor. Léo, já é conhecido qual tipo de exercício mais eficaz no tratamento do dor? Porque você tem várias possibilidades de atividade. Você mesmo falou aí, atividade aeróbica, atividade com pesos, atividade... já é conhecido o tipo de exercício com maior eficácia? Ou isso depende do tipo de dor? Beleza, eu vou só confirmar aqui se eu compreendi direito, tá, Dalmo? É para saber se existe já um tipo de exercício melhor para recuperar a dor, para melhora da dor, é isso?
isso, se já são conhecidos os melhores exercícios para tratamento da dor. Se uma atividade aeróbia é melhor do que atividade com pesos, ou atividade com água, ou isso aí depende do tipo da dor. Por exemplo, nós tivemos um trabalho aqui feito com mulheres com dor pélvica crônica, né? E foi feito atividade, inclusive uma recomendação minha. Eles queriam fazer exercício com pesos. Eu falei, pega um grupo e faz exercício na água, por exemplo, para ver se o efeito é diferente. O que você tem lido a respeito de tipo de exercício e a eficácia no tratamento da dor? Boa, Dalmo. É uma pergunta que, Dalmo, eu não tenho a resposta para você, cara. Eu tenho algumas possibilidades para você, mas a resposta e algo mais padronizado, um guideline, eu não tenho. Eu tenho o quê? Dor muscular, dor articular do joelho. Acho que isso. Dor muscular, dor articular causada por desgaste articular, né? Artrose, né? Agonoartrose, dor lombar, dor no ombro, inclusive, né? Todos eles se valem e tem hoje grupos dos melhores padrões de tratamento que são juntos com o exercício. Seja o aeróbico, seja o não aeróbico. Alguns casos, a menor quantidade dos casos se valem também da água. Mas aí, a gente precisa só entender quando que vai ser a água. Quando que a água vai ser o benefício nesse processo. Porque se eu quero algo com resistência, a água não vai ser o meu fator mais interessante. Mas se eu quero sair com um paciente que não consegue se submeter a impactos, tipo no joelho, fase inicial do paciente, seria muito legal o ambiente da água. Então, mas todos esses padrões de dor musculoesqueléticas e articulares, eles vão ter, dentro das melhores formas de tratamento, o exercício, seja o resistido, seja o aeróbico. Agora, eu não consigo lhe dizer qual para cada um deles. São perguntas interessantes e que eu não sei, Dalma, aí já agora um achismo meu, eu não sei se a gente vai conseguir encontrar uma resposta cravada, porque é muito multifatorial. No caso de uma dor por uma artrose, como eu comentei, no joelho, o ideal mesmo para mim seria cortar 30%, 40% do peso e fazer exercício. Seria o ideal. Mas é difícil, né? E geralmente, quando você pega os pacientes nessa idade, que a gente até intervém nas pesquisas, são pessoas de mais idade que às vezes não estão tão dispostas. Agora, talvez, nas próximas gerações aí, eu falo daqui a 15, 20 anos, os idosos que vão chegar daqui a pouco, que vai ser eu, vai ser o professor Dalmo, daqui a pouquinho lá, talvez a gente consiga ajudar um pouco mais, por talvez compreender um pouco mais de forma geral, né? Ou então não, né, Dalmo? Então a gente vai fazer pior ainda, né? Então a gente vai ser mais indisciplinado ainda. Mas eu imagino que por uma questão de esclarecimento mesmo, eu acho que com o tempo a gente pode ter essa facilidade aí para esses fatores. Obrigado. Valeu. Eu tenho uma pergunta, Leonardo, tá dando para me ouvir, né? Deixa eu aparecer. Naquele estudo lá, uma moça que validou a escala neonatal para dor, sabe se ela já publicou? Eu fiquei curioso como que ela validou, como foi essa validação? Se foi validação de face, como que foi? Que ela, É o Márcio que está falando? Na parte de estatística, né? Ô, Márcio, eu posso perguntar para ela e mandar para o Pedro, mas eu tenho 99% de certeza que ela validou. Mas ela fez uma adaptação para o português, que é uma escala que já existe, e validou para o português do Brasil. Entendeu? Então, é uma coisa que já existe, e ela fez essa adaptação e validação para o português do Brasil, e ela, por acaso, ela foi minha aluna, depois acabou que entrou no doutorado no mesmo grupo de pesquisa, e eu conheço ela, posso perguntar isso para fazer
tirar essa curiosidade. Obrigado, viu? Tem outra pergunta para você. Por exemplo, os efeitos paliativos da dor. Eu vi um estudo uma vez onde as crianças eram submetidas a um procedimento de, sei lá, eu não lembro qual que era, como se fosse tirar líquido da raiva, sabe? Certo. É um procedimento extremamente dolorido e as crianças, quando assistiam desenho, né, ou tinha alguma distração, isso minimizava muito o limiar de dor, a sensação dela, né? Isso também, claro, vai estar relacionado com o dia que o cara está mais bem-humorado, mal-humorado, ou os elementos que estão à volta para poder amenizar isso ou não. Vocês têm feito intervenção? Estudo? Ô, Pedro, pô, você devia ter me preparado para essas perguntas antes, hein, Pedro? Essa pergunta é difícil aí, você quer me fazer o quê? Que eu passe vergonha aqui? Ô, Dalmo, vê só, velho. É muito interessante isso, cara. Muito interessante porque existe até mesmo quando a gente vai fazer alguns trabalhos, desculpa, trabalhos não, quando vai fazer alguns tratamentos, a gente tenta enganar um pouco a dor do paciente. Não com nada visual, que é bacana pra caramba, é muito bom, poderia ser uma boa alternativa, mas às vezes a gente faz com coisas, com estímulos. A gente começa a utilizar, no bom sentido, a gente tem a malandragem dos receptores vibracionais, térmicos, táteis, nociceptores, e aí você começa meio que enganar. Por quê? Porque a via da dor, ela é uma via das menos calibrosas que tem. Já reparou quando você bate a cabeça que você esfrega assim? Ou quando você bate o dedo e você fica apertando o dedo? É instintivo, ninguém nunca nos ensinou a fazer isso. Mas quando eu aperto ou esfrego aqui em algum lugar, eu estimulo o tato. O tato é uma via altamente mielinizada. A condução dela é quase 200 vezes mais rápido do que as fibras delta C, que são as fibras da dor. Então, quando a gente faz isso, enquanto a gente está esfregando, enquanto a gente está segurando o dedo, a gente está enganando, porque o nosso receptor, o nosso chamado portal da dor, que fica lá na base do crânio, na medula, no corno posterior da medula, ele é como se fosse uma catraca de ônibus. Lembra aquelas catracas de ônibus que, em teoria, né, só para passar uma pessoa por vez? Então, naquele portão da dor, vai passar praticamente uma pessoa por vez, um estímulo por vez. E o mais rápido ganha. E tanto que vocês também já devem ter percebido, quando você coloca a mão em alguma coisa muito quente, que você percebe e tira rápido, em uma ação de reflexo, você olha para a mão e a dor começa a chegar. Aí tem uns pacientes que falam assim, só doeu porque eu olhei. Mas não é, porque o tempo que ele vem é mais devagar do que o que a gente consegue ver. E aí o Dalmo trouxe alguns fatores, nesse caso, fatores lúdicos para a criança. Eu não conhecia esse pesquisa, mas eu acredito muito, mesmo se não fosse uma pesquisa, eu acreditaria que funcionasse, Dalmo, porque, de fato, quando você está mais bem-humorado, quando você está mais relaxado, é como se você tivesse melhor possibilidade de tolerar. O seu limiar de dor ele aumenta. Quando você está mais estressado, quando você está com aquela contração muscular de repouso mais rígida, você está mais fácil de despolarizar, de gerar esse incômodo. É o mesmo fator de percepção que você poderia colocar quando a gente coloca uma escala de esforço durante o exercício físico, você ouvindo uma música que você gosta e uma música que você não gosta. A sua percepção de esforço ela é muito menor você ouvindo o que você gosta. Quando você ouve o que você não gosta, que você não está curtindo, além do exercício físico já ser difícil, vira uma tortura ouvir aquela música. Então você não tem nenhum escape. É tudo torturante. Então, não, Dalma, eu não tenho vivência com esse tipo de pesquisa. Acho interessantérrima e acho que ela realmente tem tudo para ser algo interessante. Talvez até surjam algumas ideias de pesquisas aí para fazer. E só para terminar, que eu fico, né, com a cabeça meio maluca às vezes, a gente estava olhando às vezes para ir numa feira na China, para poder realmente ver produtos, para importar e tal. E aí lá tinha uma tal de uma abelhinha. A abelhinha era como se fosse um adesivo, mais ou menos do tamanho desse quadrado, que você conseguia colar na região do braço, da perna, da pessoa que ia receber a vacina, a injeção. E essa abelhinha ela fica vibrando. Olha que coisa simples e bacana. Então você coloca aqui na pessoa e dá a injeção. Ela tem um buraco no meio dela, onde você pode acessar o local para injeção,
e a vibração que a pessoa, né, fica sentindo reduz a percepção da dor da injeção. Então, são coisas assim que você vai percebendo que as pessoas vão jogando com conhecimento de fisiologia, né, de receptores, né, seja lá qual for, e talvez pode também imaginar em fazer um local que vai receber injeção, você aplicar um gelo ou aplicar um calor. Eu nunca vi nada disso, mas estou só dizendo que talvez pode ser que isso também gere percepções diferentes. O gelo, em teoria, eu acho que iria excitar, né? Mas ele também diminui a possibilidade de condução do impulso elétrico. Então, talvez pudesse dar algum conforto. Não sei. Veio agora essa ideia na cabeça por conta dessas ideias aí, mas eu acho muito interessante. Diga, bem. Não, se for para dar ideia, a gente dá. Afinal de contas, o brasileiro já está acostumado a levar ferro o mês inteiro, pagar imposto alto e fica fazendo piada. Se tem um cara que o povo que mais faz piada da vida é o brasileiro, né? Então está sendo ferrado. Então, assim, é a maneira que eu vejo de sobrevivência. Suportar, às vezes, a dor da vida, de forma geral, tentar amenizar essa dor toda através da distração, da piada, da zoeira. Isso nós somos especialistas, né? Com certeza, com certeza. E é bom, né, cara? É bom a gente tentar levar mais leve, às vezes, algumas coisas. Mas é isso aí. Muito obrigado por ter aqui. Se alguém mais tinha alguma pergunta, por isso que eu comecei a ideia aí no braço. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Valeu, gente. Obrigado a vocês aí. Obrigado pelo espaço para a gente poder conversar. É uma conversa que daqui a gente podia estar tomando mais um... Quer alguém falar? Oi? Não, desculpa. Ah, tá. Não? Você achou que a Ana estava falando, Léo? Ah, tá bom. Desculpa, também não ter percebido, Ana. E, então, assim, acho que talvez esse papo aí leve, bacana, são às vezes o que a gente consegue extrair melhor, e talvez com um copinho de cerveja as ideias iam fluindo mais ainda. Com um copinho de vinho, né? Como o Dalmo e o Pedro aí são bons degustadores. Também obrigado pelo convite, tá, gente? Ô, Léo, muito obrigado. Depois o pessoal vai te encaminhar o certificado de participação. Em breve a gente encaminha. Mais uma vez, muito obrigado. Você é sempre bem-vindo aqui. E nós esperamos te chamar em breve para falar sobre aquele outro tema que você convidou e que ia preparar, né? Tá certo, joia. Volto a te convidar se você puder vir. Me chama aí que eu quero ir, tá bom? Tá, joia. Muito obrigado por tudo. Valeu, então, gente. Gente, obrigado aí pela atenção. Fiquem bem, tá? Até mais. Um abraço.